Numa pacata vizinhança, onde a vida seguia tranquila como um rio sereno, uma sombra de discórdia se abateu entre dois vizinhos, João e Maria. O que antes eram apenas saudações calorosas e conversas corriqueiras, como o bom dia, que ecoava no ar, transformou-se em um campo minado de acusações e ressentimentos, como um daqueles barracos de novela que prendem a atenção de todos. A discórdia culminou em uma batalha judicial, com João acusando Maria de uma dívida que faria qualquer um suar frio. A disputa judicial, que a princípio girava em torno de uma questão financeira, rapidamente se tornou um rastilho de pólvora, reacendendo desavenças antigas e conflitos mal resolvidos, como um daqueles casos de família que a gente só vê em programa de TV. A relação entre João e Maria, já desgastada como um móvel antigo, se estilhaçou por completo, deixando para trás um gosto amargo de fel e uma atmosfera pesada de desconfiança, como se uma nuvem negra pairasse sobre a rua onde moravam. João, um homem de meia idade, conhecido por sua personalidade rígida e postura austera, sempre se orgulhou de sua retidão e honestidade. Sempre fui um homem direito, correto, nunca deixei de honrar meus compromissos. Maria, por sua vez, era uma mulher vibrante e independente, que construiu sua vida com determinação. Trabalhei duro, dei o meu suor por tudo o que conquistei, não vou aceitar ser acusada injustamente. A relação entre eles começou a azedar após um desacordo comercial que se transformou em uma tempestade. João alegava que Maria lhe devia uma quantia considerável referente a um empréstimo antigo. Ela está me devendo e não é pouco dinheiro. Maria afirmava que a dívida já havia sido paga, mas não possuía os recibos que comprovassem seus pagamentos. Paguei cada centavo, mas me diga como provar sem os recibos? A divergência de versões e a falta de provas concretas criaram um impasse intransponível entre os dois. O conflito extrapolou os limites da razão, contaminando outras esferas de suas vidas. A relação entre suas famílias se transformou em um fla-flu, criando um clima de tensão no bairro. Decidido a fazer valer seus direitos, como um leão defendendo seu território, João contratou os serviços de um advogado experiente, um verdadeiro tubarão do direito, e deu entrada no processo judicial contra Maria. Ele apresentou suas alegações de forma detalhada, como um artesão que esculpe cada mínimo detalhe de sua obra, reunindo documentos e testemunhas que pudessem corroborar sua versão dos fatos, construindo um caso sólido como uma rocha. O valor da causa era considerável, o suficiente para causar um rombo nas finanças de Maria, caso ela fosse condenada a pagar a dívida, como um tsunami financeiro que poderia levar tudo embora. Tenho tudo documentado, cada centavo. Ela não vai se safar dessa, a justiça será feita. Maria, por sua vez, se viu em uma situação delicada, como se estivesse em uma corda bamba. Vou lutar até o fim, custe o que custar. A verdade vai aparecer, eu acredito na justiça. A batalha judicial se iniciava, prometendo ser longa e desgastante para ambos os lados, como uma maratona judicial onde a exaustão seria inevitável. O processo judicial seguia seu curso, com audiências intermináveis e depoimentos acalorados. As emoções estavam à flor da pele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. A cada etapa vencida, a esperança por um desfecho justo se fortalecia. No entanto, o destino, imprevisível como um jogo de dados, reservava uma reviravolta inesperada. João sofreu um grave acidente de carro, que o tirou de cena de forma trágica. A notícia se espalhou rapidamente, causando comoção e incredulidade, deixando um vazio em seus corações e lançando incerteza sobre o processo judicial. Com a partida repentina de João, seus herdeiros, compostos por sua esposa e filhos, se viram diante de uma situação complexa, como um barco em meio a uma tempestade. Além da dor da perda, profunda como o oceano, eles teriam que lidar com as questões práticas e legais deixadas por ele, incluindo o processo judicial contra Maria, uma herança indesejada. Após um período de luto e profunda reflexão, nós, os herdeiros, influenciados pela convicção inabalável de meu pai,
de que Maria era devedora, decidimos, com a certeza de quem busca justiça, dar continuidade ao processo. A decisão de prosseguir com a ação judicial não foi tomada de forma leviana, como quem escolhe um picolé em um dia de sol. Os herdeiros, conscientes das dificuldades e da carga emocional que a batalha judicial carregava, sentiam-se no dever de honrar a memória de João e lutar por aquilo que ele acreditava ser justo, como um legado a ser defendido. A morte de João e a decisão de seus herdeiros de prosseguir com o processo judicial caíram como um raio em um dia de sol na defesa de Maria, que se viu obrigada a lidar com uma nova e desafiadora realidade. Eu, que já me preparava para confrontar as acusações de João, me vi, da noite para o dia, obrigada a lidar com novos advogados, novas estratégias e, acima de tudo, com a ausência do autor da ação, uma batalha judicial contra um fantasma. Enquanto o processo judicial se arrastava como uma novela mexicana, o destino, em sua infinita capacidade de surpreender, reservava mais um desafio para Maria, um obstáculo inesperado em seu caminho. Ela, que sempre se mostrou forte e resiliente, como uma rocha diante das tempestades, foi diagnosticada com uma grave doença, um golpe que a fez cambalear. A luta contra a doença se somava à batalha judicial, criando um cenário de extrema dificuldade e angústia, como se estivesse enfrentando dois oponentes poderosos ao mesmo tempo. As sessões de quimioterapia e os efeitos colaterais do tratamento a debilitavam física e emocionalmente, minando suas forças como um rio que seca lentamente. A incerteza do futuro, tanto em relação à sua saúde quanto ao desfecho do processo judicial, a oprimia como um peso invisível. Eu me via diante de um dilema cruel: lutar contra a doença com todas as minhas forças, como uma guerreira em campo de batalha, ou me entregar à exaustão e ao desânimo, sucumbindo à dor e à injustiça. Para adicionar mais lenha à fogueira da complexidade, o processo de sucessão de João se mostrou mais complicado do que desvendar um enigma milenar. Questões familiares antigas, como fantasmas adormecidos, vieram à tona, gerando disputas e desentendimentos entre os herdeiros, transformando a família em um campo minado. A complexidade do processo de sucessão, com suas nuances e entraves, impactou diretamente o andamento do processo judicial contra Maria, como um nó que se torna cada vez mais difícil de desatar. A indefinição sobre quem, de fato, representava o espólio de João e tinha legitimidade para prosseguir com a ação, gerou atrasos e adiamentos, transformando o processo em uma corrida de obstáculos. O caso, que já se arrastava por anos como uma novela sem fim, parecia cada vez mais distante de um desfecho, como um horizonte que se afasta a cada passo dado. A morte de João, como autor da ação judicial contra Maria, desencadeou uma série de implicações legais, como um efeito dominó que se propaga por diferentes áreas. O processo, que inicialmente tramitava com João como parte ativa, precisou ser adaptado à nova realidade, com a habilitação de seus herdeiros como sucessores processuais, uma mudança de peças no tabuleiro da justiça. Com a habilitação dos herdeiros, o processo pôde ter continuidade, mas não sem antes passar por uma análise minuciosa da legislação vigente, como um mapa a ser seguido à risca. Questões como a legitimidade dos herdeiros para prosseguir com a ação, a necessidade de produção de provas adicionais, como novas pistas em uma investigação complexa, e a possibilidade de acordo entre as partes, buscando um denominador comum em meio à disputa, foram cuidadosamente consideradas. A morte de João, embora trágica e repentina, não significou o fim da busca por justiça, mas sim um novo capítulo em uma história já complexa e repleta de nuances, como um romance que prende o leitor a cada página. O caso de João e Maria reflete a morosidade da justiça brasileira, que se arrasta como uma lesma em um dia quente. Anos se passaram como folhas caindo em um outono sem fim,
E a sensação de que a justiça nunca seria feita se fortalecia. A morosidade da justiça causa sofrimento e incerteza, como um fardo pesado, questionando a efetividade do sistema. É urgente buscar soluções para agilizar os processos judiciais e garantir que a justiça seja feita em tempo hábil. A disputa judicial entre João e Maria, marcada por tragédia e doença, nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida. A imprevisibilidade do destino é um mistério indecifrável. O desentendimento financeiro se transformou em uma batalha judicial interminável, deixando um rastro de dor e sofrimento. A morte de João e a doença de Maria lançaram incerteza sobre o futuro do processo, como um nevoeiro denso que encobre o caminho. A busca por justiça se transformava em um emaranhado de dúvidas, como um labirinto sem saída aparente. Seria possível encontrar um final justo em meio a tantas adversidades?